a paz de Deus esteja conosco nesta quinta-feira santa, onde nós começamos a celebrar o Tríduo Pascal. Na quinta-feira santa nós sabemos muito bem, Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus instituiu o sacerdócio católico e Jesus instituiu também a lei do amor, lavando os pés dos discípulos. É muito interessante como é que São João começa a contar a Santa Ceia. São João gastou 5 capítulos no Evangelho dele para contar a Santa Ceia, desde o capítulo 13 até o capítulo 17. É a despedida de Jesus. Como São João era aquele evangelista que era assim, com o coração mais próximo ao coração de Jesus, tanto é que é o discípulo que Jesus amava, está no Evangelho, né? São João captou tudo aquilo que aconteceu naquela última ceia, naquela última noite. E São João, depois de velho, lá pelo ano 100, quando ele escreveu o seu Evangelho, São João narrou tudo. Nenhum dos outros evangelistas narrou o que São João narrou. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. João narrou 5 capítulos falando da Santa Ceia, do lava-pés, todo aquele discurso de Jesus falando do Espírito Santo, prometendo o Espírito Santo para a igreja. Uma maravilha. Mas é interessante como é que São João começa o capítulo 13. Ele começa dizendo assim: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o outro, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim, até a cruz. E naquela noite da quinta-feira santa, que foi a noite em que ele foi traído por um amigo. O salmista já tinha anunciado lá 700 anos antes: aquele que comia comigo o pão levantou contra mim o seu calcanhar. O profeta já tinha profetizado que o Cristo seria traído por um amigo. Judas, que viveu 3 anos com Jesus, vendo os milagres, mergulhado na graça de Deus, traiu Jesus. Isto é um ensinamento muito importante para nós, viu? Não quer dizer que é porque nós estamos na igreja que a gente não pode cair. Não quer dizer que é porque a gente comunga todo dia que a gente não pode cair. Pode. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Judas caiu. O Espírito Santo nos ilumina, nos fortalece, mas não tira a nossa liberdade. Não tira a nossa liberdade nem de fazer o mal, nem de pecar, nem de trair a Deus. Então a gente tem que ser muito vigilante e tem que ser muito orante, porque a oração traz para a gente a força de Deus para que a gente não caia no pecado. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nesta noite, a noite em que ele foi traído, foi a noite em que ele mais nos amou. Porque Jesus não paga o mal com o mal. Jesus ensinou que no cristianismo é diferente. Lá no mundo é o mal contra o mal, é o ódio contra o ódio. Jesus disse: no cristianismo não, comigo é diferente. Amai os vossos inimigos. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, porque o bem destrói o mal. O mal não destrói o mal faz o mal crescer, mas o bem destrói o mal. Você não consegue apagar fogo com gasolina, consegue? O fogo aumenta. É ódio contra ódio. O fogo aumenta, o ódio aumenta. Como é que você apaga o fogo? Com água.
Com água. É o bem contra o mal. Então você extingue o fogo. Então Jesus, na noite em que ele foi traído, ele nos pagou com muito amor. Instituiu a Eucaristia, a sua presença real naquele pãozinho, naquela hóstia consagrada. Aquela hóstia não é apenas, não devemos dizer que Jesus está na hóstia, não. Nós devemos dizer, Jesus é aquela hóstia. Você entendeu? Aquele pãozinho que você vê branco, não é mais pão, é corpo de Cristo. Jesus não está na hóstia, Jesus é a hóstia. É diferente. Porque Ele quis ser o nosso alimento. Assim como você come arroz e feijão para ter força, você come o corpo de Cristo para ter força espiritual. Remédio e sustento para a nossa vida. Eu gosto muito daquela oração que os padres fazem. Alguns padres, porque não é obrigado esta oração. Antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, teu corpo e sangue preciosíssimo que agora vamos receber, não seja para mim causa de juízo, de condenação e de morte, mas seja para mim remédio, cura, sustento, força para a minha vida. Meus irmãos, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, lá na Santa Ceia. Santa Ceia é do 13 ao 17. No capítulo 15, Jesus diz uma coisa muito bonita. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se o ramo for cortado da videira, ele não pode dar fruto. Você nunca viu um galho de goiabeira voando por aí dando goiaba, já viu? Se já viu, pode procurar o psiquiatra. Não existe galho de goiabeira que dê goiaba se não estiver preso na goiabeira. Então Jesus disse, eu sou o tronco, vocês são os ramos, permaneçam em mim, e eu em vós, e dareis muitos frutos. Então Jesus deixou o meio para a gente permanecer nele, a Eucaristia. Quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, o seu sangue se mistura com o sangue de Cristo, a sua carne se mistura com a carne de Cristo, a sua alma se funde com a alma de Cristo, e a sua humanidade se une com a divindade de Cristo. Eu gosto muito daquela oração de Santo Inácio de Loyola, não é? Que a gente reza depois da Eucaristia, inclusive uma oração indulgenciada. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós eu me aparte. Do espírito maligno, defendei-me. E na hora da minha morte, acolhe a minha alma, para que com os vossos anjos e santos eu vos louve e bendiga pelos séculos dos séculos. Amém. Então, na comunhão, Santo Agostinho diz uma coisa muito bonita. Santo Agostinho faz essa comparação. Preste atenção para você entender. Santo Agostinho diz assim: quando você come um alimento, o alimento se transforma no seu corpo. Você come uma banana, uma maçã, desaparece no seu organismo e se transforma na sua carne, no seu sangue, nos seus músculos, nos seus ossos. Mas Santo Agostinho diz que a Eucaristia é diferente. Você comunga a Eucaristia e não é a Eucaristia que se transforma em você, é você que se transforma em Jesus Cristo. É uma digestão ao contrário. O alimento se transforma em você,
mas quando você comunga Jesus Cristo, você se transforma em Jesus Cristo. Ou seja, você vai sendo santificado, você vai sendo purificado. Eu queria meditar um pouco com vocês o discurso que Jesus fez sobre a Eucaristia. Nada melhor do que ouvir ele mesmo falando. Está no capítulo 6 do Evangelho de São João. Se você tiver a tua Bíblia aí, abra no capítulo 6 do Evangelho de São João, que é um dos capítulos mais longos da Bíblia, tem 71 versículos. Por que é tão longo esse capítulo 6 de São João? Acompanhe comigo. Porque aí tem 3 momentos muito importantes. O primeiro momento é Jesus que multiplica os pães. Era de tarde, já caindo a noite, o povo caminhando com ele ao largo naquelas montanhas ao largo do mar da Galileia. E Jesus não podia despedir aquele povo todo com fome. Então fez a multiplicação dos pães. Começa aí no capítulo 6. Depois, um fato interessantíssimo. Jesus anda sobre as águas a partir do capítulo 16. Nós sabemos o que aconteceu. Jesus, depois que ele multiplicou os pães, ele despediu o povo e disse para os apóstolos: peguem as barcas, atravessem para Cafarnaum, que depois eu me encontro com vocês. Mas o mar da Galileia, vocês sabem, ele tinha tempestades, porque ele é muito grande. E os apóstolos foram, e no meio da noite começou uma ventania, uma tempestade. Os apóstolos remavam e não conseguiam chegar em Cafarnaum, que era onde Pedro morava, Jesus morava com Pedro. Então Jesus desce da montanha, que ele estava em oração, e vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas. O evangelista diz que era a 3ª vigília da noite, ou seja, lá pelas 3 horas da madrugada. Os apóstolos ficaram assustados, pensaram que fosse um fantasma. Quando São Mateus e São Marcos narram esse episódio, dizem que os apóstolos começaram a gritar de medo, porque acharam que era um fantasma às 3 horas da manhã andando sobre as águas. Aí Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Aí tem aquele episódio que também os evangelistas contam, né? São Pedro muito valentão, né? Se é o Senhor mesmo, então faça com que eu vá andando aí até o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro começou a andar, mas só que Pedro duvidou. Ao invés de Pedro olhar para Jesus, ter fé em Jesus, Pedro ficou olhando para o barulho do vento, Pedro ficou olhando para a altura das ondas. Pedro teve medo, e por isso Pedro começou a afundar. E foi preciso que Jesus corresse e levantasse Pedro. É o que acontece com a gente também. Na hora das tempestades da vida, a gente, ao invés de ficar olhando fixo para Jesus e não ter medo, e não ter medo do que está acontecendo, não ter medo da doença que está atingindo a gente, não ter medo do desemprego, não ter medo do problema, ao invés de a gente ficar olhando para Jesus e ter fé e não ter medo, a gente fica olhando para o problema, aí fica com medo, esquece de Jesus, fica focado no problema, fica com medo, aí começa a afundar. Que lição essa que Jesus diz, né? Que foi que ele falou para Pedro, depois que ele socorreu Pedro? Que foi que ele disse para Pedro? Por que que você é um homem de pouca fé? Gente, o que faz a gente afundar é a falta de fé. O que faz a gente desesperar, desanimar, blasfemar, falta de fé. E por que que a gente fica com falta de fé? Porque ao invés de olhar fixo para Jesus, ao invés de ler a palavra de Deus, a gente fica olhando para o problema, arrancando os cabelos, se matando de preocupação, afundado na tristeza, porque você parou de olhar para Jesus.
Aprenda essa lição. A cruz é para todo mundo, meus irmãos. Não existe cristão sem cruz. Mas Deus nos dá a fé para carregar a cruz. Temos que olhar para Ele. Ele já carregou a nossa cruz. Mas se a gente não olhar para Ele, a gente perece. Então Jesus fez a multiplicação dos pães de tarde, passou a noite em oração e foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Vai guardando tudo isso. Aí chegam em Cafarnaum. Onde existe hoje, ainda hoje lá, aquela sinagoga dos judeus. Existe lá até hoje, reconstruída, que foi pelos cruzados, por volta do ano 1000 e pouco. E ali na sinagoga de Cafarnaum, que é do lado da casa de Pedro, onde hoje existe uma bela igreja, e no meio da igreja a gente vê os alicerces de onde era a casa de São Pedro, onde Jesus morou. Jesus então vai na sinagoga ao lado, e aí você vê a partir do versículo 22, discurso de Jesus sobre o pão da vida. E Jesus então vai falar sobre a Eucaristia. Aí ele começa dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia. O discurso da Eucaristia. Mas eu queria que vocês entendessem como Jesus é um pedagogo. Como Jesus, ele sabia ensinar os apóstolos. Ele sabia que ele ia fazer um discurso dificílimo. Claro, dizer que ia dar o próprio corpo, o próprio sangue como alimento. Jesus sabia que era muito difícil alguém aceitar isso, porque não ia entender nada. Tanto é que quando ele começou a dizer: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está no final do capítulo 6, está pelo versículo 54, 55, 56. Quando ele começou a dizer isso, o povo começou a ir embora. Esse homem está doido. Dá de comer sua carne e seu sangue. E o povo começou a ir embora. E Jesus não deu muita explicação não. Porque não tem jeito de você explicar o milagre. Por que Jesus não ficou dando explicação? Porque milagre é milagre. Milagre não tem explicação natural. A hóstia transformada em Jesus Cristo, no seu corpo, sangue, alma, divindade, não tem explicação científica. Então Jesus não deu explicação. Pelo contrário, chegou nos 12 apóstolos e disse: vocês também não querem ir embora? Vocês também não estão duvidando? Como quem diz: se vocês forem embora, vão embora. Eu vou procurar outras pessoas para estabelecer o reino de Deus na face da terra. Mas graças a Deus, Pedro, né? Sempre o Pedro, né? Senhor, a quem nós iremos? Eu também não entendi nada, Senhor. Mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu fico aqui com o Senhor. Não entendi nada, mas eu creio. Eu creio. Diante da Eucaristia, meus irmãos, ninguém de nós vai entender nada. Nós temos que dizer como Pedro: eu creio. Porque o Senhor disse. E porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor pode tudo. Então eu creio que esse pedacinho de pão aqui é o Senhor. É o teu corpo, é o teu sangue, é a tua alma, é a tua divindade. Gente, para ajudar a nossa fé, foi que Jesus fez os 2 milagres antes. Aqui que eu gostaria que vocês entendessem muito bem. Por que ele multiplicou os pães na véspera? Para mostrar que ele era Deus. Porque só Deus tem poder sobre o pão, de pegar 5 pãezinhos e multiplicar os pãezinhos para 5.000 pessoas comerem. Então o que Jesus mostrou na véspera do discurso? Eu sou Deus, eu posso tudo, não duvidem de mim. Ele não precisou fazer esse discurso,
porque o milagre faz o discurso por si mesmo, tá certo? E depois ele fez um outro milagre. Ele vai andando sobre as águas. O que ele quis mostrar para os apóstolos? Será que Jesus quis fazer teatro 3 horas da manhã, assustando os apóstolos? Ele quis mostrar para os apóstolos que ele era Deus, e que ele manda na lei da gravidade, ele não afunda, porque a lei da gravidade foi ele que instituiu. Foi ele que criou o céu, a terra, as estrelas, e ele que criou a lei da atração gravitacional, que faz a gravidade, que faz um corpo cair, que faz um corpo afundar. Então, quando ele anda sobre as águas, ele está dizendo para os apóstolos: eu sou Deus, não duvidem, eu posso tudo. Eu tenho todo o poder sobre o pão e multiplico o pão. Eu tenho todo o poder sobre o meu corpo não afunda. Depois, o que ele vai fazer na sinagoga? Ele vai transformar o pão no seu corpo. Que coisa linda. Por isso que ele mostrou que ele tinha todo o poder sobre o pão e todo o poder sobre o seu corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo e nos dar a Eucaristia. Como Jesus é um mestre delicado, pedagogo. Claro que isso não explica a Eucaristia, mas isso nos dá sustento para a nossa fé na Eucaristia. Porque eu creio que aquela hóstia que eu recebo é o próprio Jesus, porque Ele é Deus, e Deus pode tudo. Para Deus nada é impossível, disse o anjo a Nossa Senhora. Para Deus nada é impossível. Então Jesus, num ato de amor, no dia que ele foi traído, ele instituiu a Eucaristia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice do meu sangue que é dado, derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando ele disse essa frase, fazei isto em memória de mim, ele instituiu então o sacerdócio cristão católico. Por que a igreja diz que a mulher não pode ser sacerdote? Porque não tinha nenhuma mulher ali na Santa Ceia. Jesus só colocou homens. Ele disse: essa é uma missão do homem. Não é questão de honra nem de glória, é serviço. A mulher tem uma missão, dar à luz, ser mãe. O homem não tem essa missão. Deus deu para a mulher uma missão belíssima. Na encíclica que o Papa escreveu, João Paulo II, chamada Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher, o Papa João Paulo II disse assim: Jesus não quis nem a sua mãe para ser sacerdote, mas ela é mais do que isso, ela é a mãe do grande sacerdote, que é o próprio Jesus. É por isso que, naquele documento do Papa João Paulo II, Ordinatio Sacerdotalis, o Papa João Paulo II diz que a igreja não pode mexer nisso. A igreja nunca mais pode mexer nisso, ou seja, o sacerdócio é só para o homem. É uma missão do homem. Não quer dizer que o homem seja mais importante do que a mulher por causa disso. O Papa explica tudo isso na encíclica dele. Jesus Cristo, o sacerdote, é homem. Então Deus quis que o sacerdócio fosse um papel do homem, e assim os apóstolos entenderam. Nunca a igreja teve na história dos 2000 anos dela sacerdotisa, porque a igreja entendeu que é vontade de Cristo. Muito bem. Então naquela noite que o Senhor foi traído, ele instituiu a Eucaristia. Pagou com amor a sua presença real, gente, nos nossos sacrários, na missa, né? A sua presença real. E ele quis mais ainda. Ele quis que o sacrifício do Calvário fosse presentificado, atualizado em cada missa. E aqui está um ponto muito importante de você entender. O que é a missa? Que nós chamamos de Eucaristia, ação de graças, né? De vez em quando eu participo de uma peregrinação
da Canção Nova, que é Os Caminhos de São Paulo. E essa peregrinação passa lá em Atenas, na Grécia, naquele lugar onde São Paulo fez aquele discurso bonito para os atenienses, naquele lugar que se chamava Ágora, naquele mercado, e depois, né, no outro local também, onde os juízes e filósofos gregos se reuniam. Ali São Paulo foi pregar, né? Então, lá na Grécia, quando alguma pessoa quer dizer para você muito obrigado, ela diz assim: eucaristou. Eucaristou em grego quer dizer muito obrigado. Por quê? Porque a palavra Eucaristia quer dizer isso, ação de graça, muito obrigado. Por isso que a missa chama-se Eucaristia, vem de Eucaristou, muito obrigado. Então na missa o que nós fazemos? Nós agradecemos ao Pai, através do seu próprio Filho, cujo sacrifício se renova no altar, se presentifica no altar, e pelo sacrifício do Cristo, nós oferecemos ao Pai a nossa ação de graças, o nosso muito obrigado. Muito obrigado pelo céu, pela terra, pelo universo, pela criação, pela minha vida, pelos meus filhos. A missa é ação de graças. Eucaristou, do grego. Entenderam? Mas é preciso você entender que a missa não é uma repetição do Calvário. Não. A missa é o único e mesmo Calvário que se torna presente. Você vai dizer: como? Se o Calvário aconteceu há 2000 anos lá em Jerusalém, como é que o Calvário se faz presente aqui em Cachoeira Paulista, aqui no altar da Canção Nova? Muito simples. Para Deus nada é impossível. Os teólogos dizem que as ações de Cristo são ações teândricas. Uma palavra que quer dizer o seguinte: são ao mesmo tempo ações que são humanas, mas que ao mesmo tempo são divinas, porque o Cristo é homem e é Deus. Então as ações de Cristo não são como as nossas ações, que passam no tempo e acabam. Não. As ações de Cristo permanecem no tempo. Eu estou fazendo essa palestra. Quando eu acabar a palestra, acabou. Ninguém vai mais assistir essa palestra ao vivo. Pode escutar a fita, pode ver o DVD, mas ao vivo acabou. Porque nós somos humanos. Passou o tempo, virou passado. Mas para Deus não tem passado. Isso que eu quero que você entenda. Para Deus só existe presente. Para Deus não tem passado nem futuro. Para Deus tudo é presente. Um teólogo chamado Karl Rahner dizia assim: Deus é um instante que não passa. Dá para entender? Não. Eu sei que não dá. Deus que criou o tempo, passado, presente, futuro, para Deus não vale. Vale para nós. Deus não fica velho. Deus não fica velho. Deus não passa no tempo. Então as ações de Cristo, porque são ações de Deus, elas são perenes. Então quando o sacerdote diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue que é derramado por vós, o Calvário se torna presente, porque ele não é destruído no tempo. Vocês estão entendendo? O tempo não anula as ações de Deus. É o que a teologia diz, né? Quando diz que as ações de Cristo são teândricas. Theos de Deus e ândricas de homem, antropos. Meus irmãos, que coisa bonita. Acontece o Calvário na nossa frente, o mesmo, o único Calvário. Infelizmente os nossos irmãos protestantes não entendem isso. E eles pensam que a gente mata o Cristo em toda a missa. E eles dizem: isso é um absurdo, vocês não têm que parar de fazer isso. Eles não entenderam que nós não matamos o Cristo de novo, coisa nenhuma. O Cristo morreu uma vez só.
a única paixão dele, a única morte dele, a única ressurreição dele, a única ascensão dele ao céu, se faz presente no altar, a mesma, é presentificação, atualização, não é repetição, vocês estão entendendo? Então, quando você vai à missa, meu irmão, você vai ao Calvário, não de teatro, não de encenação, você vai ao único e verdadeiro Calvário. A liturgia da missa tem uma oração que diz assim: Senhor, prepare o meu coração para participar dos santos mistérios, porque toda vez que nós celebramos esses mistérios, torna-se presente a nossa redenção, torna-se presente a nossa redenção. Estão entendendo? Gente, muita gente não gosta de ir na missa, muita gente não vai à missa porque não entendeu a missa até hoje. O dia que as pessoas entenderem que a missa é o Calvário, o único, o mesmo, que se faz presente, o sangue de Cristo é o mesmo derramado na cruz. Se as pessoas entendessem isso, não perdiam missa nem um dia da vida. Aqueles que vão à missa todo dia porque entenderam isso, que vai ao Calvário, e ali no Calvário a redenção vai se tornar presente, ou seja, a minha santificação. Ali o Cristo vai me salvar, ali eu vou pedir para Ele as necessidades que eu tenho, ali eu vou comungar o seu corpo, o seu sangue como remédio e sustento para a minha vida. Que coisa bonita. Mas é preciso entender isso, é preciso ensinar isso para os filhos. As crianças não gostam de ir na missa, os jovens não gostam de ir na missa, porque os pais não explicaram direitinho o que é a missa. Eu estou convencido que se você sentar com seus filhos, explicar direitinho: meu filho, é o único Calvário, é o mesmo Calvário, não é repetição, a ação de Deus não morre no tempo, a ação de Deus é perene, a ação de Deus o tempo não destrói. Quando Ele mandou o sacerdote fazer isto em memória de mim, Ele deu um poder divino para o sacerdote, e quando o sacerdote faz a consagração, o céu se abre, e o Cristo desce, o Espírito Santo faz a transubstanciação. A teologia católica achou essa palavra, transubstanciação, ou seja, há uma transformação na substância do pão e do vinho. Eu vou explicar uma coisa para vocês, é um pouco complicado, mas é muito importante entender. Presta atenção. O que é transubstanciação? A palavra transubstanciação, quem criou foi o Concílio de Trento, lá em 1560 mais ou menos, porque Lutero tinha feito a reforma protestante e tinha negado que o Cristo estivesse presente permanentemente na Sagrada Hóstia. Então o Concílio de Trento, que foi um concílio que demorou 18 anos, talvez tenha sido o concílio mais importante da história da igreja, o concílio se debruçou, os bispos se debruçaram sobre a questão da Eucaristia e disseram: o que acontece é uma transubstanciação. Eu queria explicar. Acho que no catecismo, talvez vocês já tenham ouvido falar disso, mas eu acho que talvez você não tenha entendido. Na hóstia consagrada tem duas realidades. Uma realidade que a gente chama de espécie, de acidente. E tem outra realidade que é a natureza, a substância, a essência. Qual é a diferença? A substância é aquilo que faz um ser aquilo que ele é. Por que nós somos homens e mulheres, pessoas humanas? Por quê? É porque você é branco? Não. Porque tem gente que é branco, tem gente que é negra, tem gente que é amarelo, tem índio que é vermelho. Então não é a cor. É a minha altura que faz eu ser homem ou ser mulher? Não. Tem grandão, tem pequenininho. O que faz então eu ser homem? É o meu peso? É a minha altura? É a minha cor? Não.
O que faz você ser homem? Aquilo que você não vê. O que você não vê? A inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a memória, o intelecto, que o animal não tem. Isso tudo está onde? Na alma. É na alma que está a inteligência, a liberdade. Então, a nossa substância humana é a alma humana. O corpo é a espécie, é o acidente. Está entendendo? Então, na hóstia consagrada acontece isso. Você tem o acidente. O que é o acidente? É a hóstia, o trigo, o branco, o tamanho. Isso tudo é chamado de espécie, acidente. E você tem a substância, que é o corpo de Cristo, a alma de Cristo, o sangue de Cristo, que você não vê. Assim como você não vê a sua alma, você não vê a sua inteligência, a sua liberdade, a sua vontade, a sua consciência, você não vê a natureza, a essência, a substância da hóstia, que é o Cristo. Então, eu vou lembrar de 3 milagres que Jesus fez para você entender a diferença entre espécie, acidente e substância. 3 milagres. Jesus transformou água em vinho. O que Jesus mudou aí? Jesus mudou a substância, a essência, porque água deixou de ser água, passou a ser vinho. E mudou também a espécie, a aparência, porque agora a água deixou de ter gosto de água, passou a ter gosto de vinho. Então, no milagre da transformação da água em vinho, Jesus mudou as 2 coisas: a natureza, que você não vê, e a espécie, que é aquilo que você vê, sente gosto, enxerga, tem cor, tem peso. Você entendeu? Um outro milagre que Jesus fez, quando ele instituiu a Eucaristia, na consagração. O que acontece na consagração? A espécie continua espécie. A hostiazinha continua hostiazinha, com gosto de hostiazinha, não muda a cor, não muda o tamanho, não muda o peso. Então não mudou a espécie, não mudou a aparência. O que muda? A substância, aquilo que você não vê. Aquilo que intrinsecamente fazia o vinho ser vinho, agora não é mais vinho, é sangue de Cristo. Aquilo que fazia a hóstia, o trigo, não é mais, agora é o corpo de Cristo. Há uma mudança invisível que os nossos olhos não percebem. Vocês sabem que nós temos dezenas de milagres eucarísticos no mundo. Jesus de vez em quando permite que a hóstia mostre que é o sangue dele, a carne dele. O milagre de Lanciano. Tem mais? Teve um padre que escreveu os milagres eucarísticos. Só na Itália, o padre coletou 150 milagres eucarísticos. Só na Itália. Algumas vezes que Deus permite, para ajudar a nossa fé, permite que aquela carne se transforme no sangue de Cristo. Eu já vi o milagre eucarístico de Lanciano, eu já vi o milagre eucarístico de Santarém, em Portugal, eu já vi o milagre eucarístico de Bolsena, na Itália, que deu origem à procissão de Corpus Christi, a porção de Corpus Christi, da quinta-feira de Corpus Christi. O que aconteceu? 1200 e pouco, os sacerdotes celebravam uma missa na cidadezinha de Bolsena, e ele parece que duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Quando ele levantou a hóstia sobre o corporal, a hóstia começou a pingar sangue no corporal, e o corporal ficou inteirinho cheio de sangue. O padre colocou a hóstia ali e foi contar para o bispo. E o bispo saiu de Bolsena, que era uma cidadezinha perto de Orvieto, onde o Papa tinha um palácio na época, e mandou comunicar ao Papa que era Urbano IV, e o Papa disse para o bispo: traga o milagre para cá. E o padre foi
o bispo foi de Bolsena em procissão, com o povo atrás, rezando e cantando, levaram até Orvieto. Quando chegou na entrada de Orvieto, o Papa Urbano olhou e disse: Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Isso foi 1200 e pouco. Interessante nessa história, meus irmãos, que uma santa que se chamava Juliana de Cornilon conhecia o Papa quando o Papa era cardeal. O Papa Urbano IV era cardeal lá na Bélgica, na cidade de Liege. E Santa Juliana Cornilon teve uma visão de Cristo que pedia para ela que a igreja instituísse a festa do seu corpo e do seu sangue. E Santa Juliana de Cornilon já tinha pedido, mas nada. Quando o Papa viu o milagre eucarístico, o Papa instituiu a festa de Corpus Christi. Chamou São Tomás de Aquino, que morava em Orvieto e era um teólogo assessor do Papa, pediu que São Tomás de Aquino escrevesse o ofício da festa de Corpus Christi. Esse canto que nós cantamos, tão sublime sacramento, antigamente se cantava assim, tanto ergum, né? Tão sublime sacramento. Foi São Tomás de Aquino que compôs, a pedido do Papa, para a festa de Corpus Christi, depois que o Papa viu o milagre eucarístico. Então, meus irmãos, de vez em quando Jesus dá esta colher de chá para a gente, vamos dizer assim, para fortalecer a nossa fé. A gente acredita, independente dos milagres, mas Deus de vez em quando, para mexer com aqueles que são mais céticos, aqueles que são mais impenitentes, de vez em quando o céu abre uma janela sobre a terra. Que coisa bonita, não é? Eu queria pedir a ajuda dos santos para falar um pouquinho para vocês sobre a Eucaristia. Eu escrevi um livrinho que eu chamei de Como se preparar bem para comungar. Porque é muito importante, meus irmãos, a gente se preparar bem para comungar. E para isso eu escrevi também um outro livrinho. Por que confessar? Como se confessar? Muita gente não sabe se confessar. Esse livrinho aqui, eu explico por que é importante confessar, para você comungar, com a consciência tranquila. E nesse aqui, eu escrevi o que é preciso para a gente comungar bem. Santo Afonso de Ligório dizia assim: ninguém é digno de comungar. Ninguém é digno de receber Deus no próprio coração. Quem de nós é digno? O que a gente diz antes de comungar? Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Não é? Mas dizei uma palavra e eu serei salvo. São Luís de Montfort, aquele santo devotíssimo de Nossa Senhora, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, aquela consagração belíssima de São Luís de Montfort. Ele dizia: quando você for comungar, não comungue sozinho, porque ninguém é digno. Peça a Maria que venha esconder no seu coração os seus pecados, e que ela receba Jesus na sua alma, como ela recebeu no ventre dela a primeira vez. Ela foi o primeiro sacrário da terra, Nossa Senhora. Então São Luís de Montfort diz assim: comungue por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. E Maria vai receber Jesus dignamente na sua alma, porque nós não somos dignos. Mas como Ele quer vir à nossa alma, para ser o remédio e sustento da nossa vida, então a gente tem que receber Jesus com as disposições necessárias. Digno ninguém é, mas Ele quer vir, então eu tenho que recebê-lo da melhor maneira possível. E Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele explica o que é receber Jesus com dignidade, ou seja, com as disposições necessárias. Primeiro, não ter pecado mortal. Se tem pecado mortal,
se desobedeceu os 10 mandamentos de Deus em alguns pontos, se confesse. No ato penitencial que a gente faz na missa, os pecados são perdoados, mas se tem pecado mortal, é preciso a confissão. E meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Quando São Paulo fala da Eucaristia para os coríntios, não é? Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala da Santa Ceia. Quem quiser conferir, eu vou deixar a citação aqui. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. São Paulo diz assim: olha, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. E aí, meus irmãos, São Paulo faz uma advertência muito séria. São Paulo diz assim: olha, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Palavras muito pesadas de São Paulo. O que São Paulo está dizendo? Que é para você ter medo da Eucaristia e você por qualquer coisinha deixar de comungar? Não. Isso chama escrúpulo. Eu conheci uma pessoa que ela derrubava a Bíblia no chão sem querer, achou que cometeu um pecado mortal, já queria confessar. Eu digo: para com isso. Isso chama-se visão escrupulosa. Existem 2 tipos de comportamento: um comportamento escrupuloso, que tudo é pecado, e tem o chamado comportamento laxo. Laxo é aquele que nada é pecado. Pode transar com a namorada, que não é pecado, pode fazer de tudo que não é pecado. E tem até padre que é laxo, acha que não é pecado nada. Nós temos um catecismo. Nós temos a Santa Igreja Católica, que diz direitinho o que é pecado e o que não é pecado. É só você ler o catecismo. Masturbação é pecado grave. Transar com a namorada, com a noiva é pecado grave. Fornicação, não pode comungar. Quem separou e casou de novo, só no civil, segunda união, pode comungar? Não pode. Não deve sair da igreja, não pode abandonar a igreja, continue na igreja, mas não pode comungar, não pode confessar. Gente, nós temos regras, nós temos leis, está no catecismo da Igreja Católica. Eu sei que de vez em quando você vai confessar o seu pecado, um padre fala assim, é pecado, o outro fala não é pecado. Quem é que vai resolver para você essa dúvida? É o catecismo da Igreja Católica. Que não é o padre A nem o padre B que escreveu, é o Papa e os bispos do mundo inteiro, o magistério da igreja. Vocês entenderam? Ninguém é digno de comungar, mas aí precisa de comungar com as disposições necessárias. Se eu tenho alguma coisa perturbando a minha consciência, o pecado mortal perturba a nossa consciência. O pecado mortal tira o seu sono. Então você precisa confessar para comungar. E que beleza a confissão, gente. Que amor de Jesus para conosco. Ele deixou o sacerdote e disse, a primeira coisa que Jesus fez, meus irmãos, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, nós vamos ler no domingo da ressurreição,
Aliás, é o domingo seguinte da ressurreição, é o domingo da festa da misericórdia. Por que a festa da divina misericórdia, o domingo depois da Páscoa? Porque é a festa da confissão. Jesus aparece para os discípulos no domingo da ressurreição e diz para os apóstolos: recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados, eu garanto, porque eu acabei de derramar meu sangue para isso. E agora eu dou a vocês, meus sacerdotes, esse poder divino, sagrado, único, de perdoar os pecados. Gente, nós seremos muito loucos se nós nos deixarmos de confessar. Nós seremos doidos, insanos, sem juízo, se a gente não confessar. Porque a confissão arranca todo o pecado da sua alma. Não é com o gesto do padre apenas, da absolvição, é com o sangue de Cristo que lava a tua alma. Porque que imediatamente após a ressurreição, Jesus instituiu a confissão, para que a sua igreja, os seus sacerdotes, levassem o perdão a toda a humanidade. Agora, Jesus quis assim. Se Ele quis que o perdão do pecado mortal chegasse a nós através do Padre, eu tenho que ir ao Padre. Seria um alívio para os padres, se a pessoa pudesse confessar direto com Deus. Seria um alívio para os padres. Não precisaria ter aquele enorme confessionário que a Canção Nova tem ali, aquele enorme confessionário que a Basílica de Aparecida tem, aquele enorme confessionário que tem lá no Santuário de Fátima, em todo o santuário do mundo tem confessionário. Por quê? E o padre fica ali 2, 3, 4 horas. São João Maria Vianney ficava 10 horas por dia no confessionário. Teve um padre que disse para mim: professor, quando eu saio do confessionário, tem dia que eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá ou se eu vou para cá, porque eu escuto tanto problema, tanta confusão, que eu saio tonto do confessionário. Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para casa, se eu vou atender aquela pessoa que falou comigo, se eu vou atender o outro. Vocês estão entendendo? Deus quis assim. Por que Jesus quis assim? Porque Ele queria que você fosse ouvido, você fosse atendido, você fosse orientado e você fosse um pouquinho também humilhado. Muita gente não quer confessar porque diz assim: ah não, tem vergonha do padre. Aí eu digo: tá bem, ter vergonha de pecar diante de Deus você não teve, né? E você tem vergonha do padre? Você devia ter vergonha de Deus, porque Deus está vendo você roubar, Deus está vendo você matar, Deus está vendo você prostituir, Deus está vendo você cair na fornicação. Diante de Deus você não tem vergonha, né? Ou você acha que Deus não está vendo? E agora, seu bobo, você vai ter vergonha do padre? Deus poderia sim te fulminar se Ele quisesse. O padre não. O padre vai te abraçar, o padre vai te absolver em nome de Jesus. Faz 55 anos que eu me confesso, eu nunca fui maltratado numa confissão, nunca. Pelo contrário, eu sempre senti em cada confissão o abraço de Cristo, aquele pastor que pega a ovelhinha, coloca no ombro e traz para o rebanho. Meu amigo, se você faz muito tempo que não confessa, pelo amor de Deus, você sabe que se você morrer em pecado mortal, você não vai viver com Deus, você vai viver sem Deus por toda a eternidade. Pelo amor de Deus, não deixe para amanhã. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, real, que eu escutei um bispo contar lá em Jequié, na Bahia, num congresso que eu fui pregar lá em Jequié, na Bahia. Eu não me lembro o nome do bispo, o bispo já está agora aposentado, já é bispo emérito. Ele disse que uma vez, quando ele era padre, ele foi num lugarejo lá na Bahia, e aí ele foi dormir numa casa ao lado da igreja, e ele falou de noite, na pregação que ele fez na igreja, ele disse que não deixem para confessar depois.
Uma mania terrível no brasileiro: depois eu faço. E às vezes depois não dá tempo. Então ele disse na pregação da missa o seguinte: vamos confessar, não deixa para depois não. Não durma com o demônio na sua alma não. Acabou. E ele foi dormir na casa de uma pessoa, vizinho lá da paróquia. E quando ele chegou na casa, o sujeito da casa disse para ele assim: padre, eu não fui lá na igreja não, mas eu escutei no alto-falante. Porque as cidadezinhas antigas tinham alto-falante e toda a cidade escutava, né? Eu escutei o senhor dizer lá para não deixar para depois a confissão. Então, eu queria confessar agora. E ele disse: mas agora são 10 horas da noite. Padre, é agora. Ele disse: não dá para deixar para amanhã não. Ué, o senhor não falou que não pode deixar para depois? Eu quero agora. E aí ele foi confessar ao homem. O homem morava com a mulher, mas não eram casados, eram amaziados. Ele disse: padre, eu quero que o senhor me perdoe, confesse ela e case nós dois. Mas tudo agora, 10 horas da noite, tudo agora. O senhor falou que não pode deixar para depois. Gente, o bispo contou isso. Escuta o final da história. Confessou o homem, confessou a mulher, casou os dois e foi dormir. No meio da noite ele acordou, barulheira na casa, que ele abriu a porta do quarto devagarinho. Ele perguntou para uma pessoa: o que está acontecendo aí? Seu padre, o dono da casa morreu. O homem morreu naquela noite. Tinha se confessado 10 horas da manhã. Se casou, acertou o casamento dele e morreu. E o bispo disse: e se eu deixasse para depois? O que eu ia dizer para Deus lá no céu? Gente, eu escutei, eu não me lembro o nome do bispo, mas quem é de Jequié, na Bahia, que está me ouvindo, sabe o nome desse bispo. Não deixe para depois. Não durma com o pecado na alma. É pelo pecado que o demônio toma posse da sua alma e da sua vida. Tem gente que fica 10 anos sem confessar, 1 ano sem confessar. Não faça isso. Confesse uma vez por mês, para você poder lembrar os seus pecados, e aí você poder comungar bem. São Paulo diz: examine-se cada um. Quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Judas comungou com os apóstolos, mas comungou para a condenação dele, porque ele já tinha, diz o evangelista, o demônio já tinha colocado no coração dele o desejo de trair Jesus. Ele já comungou em pecado mortal. Por isso que a comunhão para Judas foi a condenação dele. Ele foi se matar. Estão entendendo? Não estou assustando vocês não, né? Eu não quero assustar ninguém não, viu gente? Comunguem sempre, comunguem todo dia. Houve uma heresia na igreja que se chamou de jansenismo. Jansen era um bispo de Ypres, na França, que ele dizia: não pode comungar todo dia não, a comunhão tem que ser uma vez por semana só, a confissão. Veio o Papa Pio X, São Pio X, e disse: nada disso, o cristão pode comungar todo dia, basta se preparar, ele pode comungar. Bem, para completar nossa conversa, eu quero colocar aqui aquilo que eu falei para vocês, alguma palavra de alguns santos, porque não houve santo, gente, que não tenha sido devoto da Eucaristia. Vocês sabem que o Papa Bento XVI proclamou mais uma mulher doutora da igreja. Não sei se muita gente notou, a grande abadesa lá do século XII, chamada Hildegarda de Bingen, na Alemanha. Era uma mística, ela tinha visões, e eu quero ler aqui para vocês uma visão que Santa Hildegarda de Bingen, doutora da igreja, teve sobre a Eucaristia. Eu vou ler um pedacinho para você. Ela viveu no século XII, foi também chamada de profetisa alemã.
era dotada de carismas místicos, viu como um sacerdote, vestido de vestes sagradas, subiu ao altar para celebrar a Eucaristia. Aí palavras dela, a Santa narrando: de repente, um resplendor de luz desceu do céu. Chegaram anjos e a luz circundava o altar. Este resplendor permaneceu até que o sacerdote, depois de realizar o santo sacrifício, se afastou. Os anjos desceram do céu. Quando foi dito o evangelho, quando foi lido o evangelho da paz e foi apresentada a oferta sobre o altar para a consagração, e o sacerdote cantou os santos, 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 nesse momento o céu se abriu. Raios de fogo com uma limpidez indescritível caíram sobre as ofertas e as transformaram totalmente com a sua glória, assim como o sol penetra o objeto irradiado com a sua luz. O esplendor fulminante levou a oferta às alturas invisíveis até o íntimo do céu e depois a fez descer de novo sobre o altar. Foi a visão que Santa Hildegarda teve. Quando o padre consagrou, ela disse: as ofertas subiram ao céu e desceu à terra, agora na presença do Cristo. Que coisa bonita. Gente, a gente não enxerga o que acontece na hora da consagração. Os anjos estão ali, Nossa Senhora está ali. E quem diz isso não sou eu, é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, diz assim: onde está o rei, está toda a corte. É claro, meu amigo. Antigamente, quando um rei mudava de lugar, toda a corte ia junto, todos os seus servidores. Vocês acham que Jesus fica sozinho na paixão do altar, na celebração da missa? O céu desce à terra. É impressionante isso. A gente não vê, porque tudo isso é místico, é espiritual, mas é uma realidade. Agora eu queria, nesse finalzinho que eu ainda tenho, eu queria ler para vocês aqui algumas citações de alguns santos. Por exemplo, um papa que foi santo, São Pio V, ele disse assim: a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam, porque podemos comungar. O anjo não pode comungar, né? Porque o anjo não tem corpo, não tem boca, não tem estômago. O anjo é espírito. Então o Papa diz: se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam, porque podemos comungar. E eles não podem. Embora a Eucaristia seja chamada de pão dos anjos, mas aqui na terra, com a nossa Eucaristia, eles não podem comungar. São Jerônimo, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia lá no século IV, do grego, do hebraico para o latim, aquele gigante, São Jerônimo, ele dizia o seguinte: nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe, e que entretanto nos é necessário. São Jerônimo diz assim, às vezes a gente pede, mas não está pedindo na verdade o que precisa. Aí Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente pediu. Porque quando você vai no médico, o médico não dá o remédio que você quer, o médico dá o remédio que você precisa, não é? Ô doutor, não dá para mudar esse remedinho aí por um genérico? Não, não dá, porque isso aqui não tem genérico, tem que ser esse mesmo. Não é você que escolhe, é o médico que escolhe. Então, ele diz aqui, São Francisco de Sales, doutor da igreja, eu só peguei doutor da igreja aqui, viu? São Francisco de Sales dizia assim: a missa é o sol da igreja. Duas espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos para se conservarem na perfeição,
e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Então, São Francisco de Sales diz: duas pessoas têm que comungar sempre. Quem é imperfeito para se tornar perfeito, e quem já é perfeito para se manter perfeito. Quer dizer, todo mundo tem que comungar. É o resumo de São Francisco de Sales. Eu vou pegar uma citação maravilhosa de Santa Teresa d'Ávila e de Santo Agostinho, doutores da igreja. Vocês sabem que só tem 35 santos que são chamados de doutores da igreja, né? Num universo de mais de 20 mil santos canonizados. 35 receberam o título de doutor da igreja, quer dizer, sabe, né? Então Santa Teresa d'Ávila dizia assim: não há meio melhor para se chegar à perfeição do que comungar. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Jesus não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Se você o hospeda bem, ele paga bem. Devemos estar na presença de Jesus sacramentado como os santos estão no céu, diante da essência divina. Que coisa impressionante, não é? E Santo Agostinho, para completar, tem muito mais coisa aqui, mas vou ler só o Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: ele se esconde porque ele quer ser procurado. Por que ele se esconde? Porque ele quer ser procurado. Ele é humilde, ele fica quietinho no sacrário. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. Deu tudo na Eucaristia, porque deu Ele mesmo. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Amém. Deus os abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!